Você já se sentiu constrangido por não entender inglês numa conversação, num momento que você realmente precisava se expressar e entender o falante? Isso pode acontecer com muita gente, principalmente os iniciantes da língua, que estão aprendendo agora, ou mesmo aquelas pessoas que se sentem um pouco inseguras em conversar em inglês. Eu sou Bruna Baz e eu quero te ajudar hoje a não ter mais esse sentimento de constrangimento, né? Não se sentir embarrassed na hora de falar inglês e principalmente na hora de entender um falante, alguém que está se comunicando em inglês com você. Se você quer saber como que você pode eliminar esse sentimento ruim na hora de conversar em inglês, então vem comigo. Bom, hoje em dia, mais do que nunca, todos nós sabemos que uma hora ou outra a gente vai ter que falar inglês, seja numa entrevista de emprego, seja numa viagem, nos negócios, dentro da empresa, estamos recebendo um gringo na cidade, precisamos conversar. Enfim, são várias situações que nós precisamos entender o inglês, mesmo que a gente não fale muito o inglês, mas a gente precisa entender aquela mensagem, aquilo que a pessoa está falando pra gente. E eu não sei se aconteceu isso já com você, mas comigo diversas vezes, principalmente quando eu estava aprendendo, você ficar naquela situação, meu Deus, eu não entendo o que a pessoa falou, ela falou já isso várias vezes, falou de uma outra maneira e eu não consigo entender, o que eu faço? Pode ser que essa seja a mesma situação pela qual você já passou ou está passando, então eu quero deixar aqui duas dicas, na verdade. Em cada dica eu quero compartilhar com vocês algumas questions, algumas frases que vocês podem usar nesse momento de não compreensão de um nativo ou de uma pessoa que veio de fora falando inglês, para te auxiliar aí na comunicação e que tudo flua muito bem. Então, começando pela primeira forma aqui, quando você não entende um nativo, uma pessoa falando inglês, você vai pedir para essa pessoa repetir. Então, a primeira questão aqui é a repetição, pedir para repetir. Porém, a gente aprende muito aquela frase, né? Could you repeat, please? Could you repeat that, please? Então, fica algo muito assim, mecânico. Toda hora você vai pedir para a pessoa repetir usando essa frase. Para você parecer um pouco mais fluente na língua, ou mesmo utilizar outras frases, né? Outras frases realmente no meio da sua conversação, para não parecer algo mecânico, a gente pode introduzir aí outras frases que podem te ajudar a ter um diálogo mais efetivo. Então, por exemplo, você pode perguntar para a pessoa assim: What was that? What was that? Então, que foi? Que foi isso? Né? No sentido de, pode repetir? Não entendi o que você falou. Né? Então, seria uma das frases que você pode utilizar aí. What was that? Uma outra possibilidade é say it again. Say it again. Então, diz isso para mim de novo, diga de novo, né, que eu não entendi. Então, é uma ótima frase que você pode usar aí para pedir para o seu falante aí repetir o inglês para você. Então, aí, dois exemplos para pedir para repetir seria, então, what was that? Como pergunta, né, o que foi isso, o que foi? What was that? E a outra, então, say it again. Say it again, pedindo para a pessoa repetir, falar novamente aquilo que ela disse. A segunda forma seria para pedir uma explicação daquilo que você não entendeu. Então, você não vai pedir simplesmente para a pessoa repetir. Você vai pedir uma explicação daquilo que ela está falando. Você não entendeu o contexto, você não sabe o que é aquilo que ele está querendo dizer. Então, você poderia falar, por exemplo, What does that mean? Que seria, o que isso significa, o que isso quer dizer, o que você quer dizer com isso, né? Então, me explique, por favor. What does that mean? Uma outra frase, então, dizendo que você não entendeu o contexto, ou não entendeu o que a pessoa está dizendo é I didn't get what you mean. I didn't get what you mean. Que significa não entendi o que você disse, eu não entendi o que você quer dizer. Ou simplesmente você pode dizer I didn't get it. I didn't get it. Que é a mesma coisa se você usar o I didn't understand. Porém, na questão de conversação, I didn't understand, ele não é tão usado. Você pode usar I didn't get it, que fica muito mais usual, mas significa a mesma coisa. Você não entendeu e está pedindo para que a pessoa te dê mais explicações daquilo, mais detalhes daquela informação. Só repetindo as palavras aí da segunda sessão para pedir mais informações e explicação daquilo que a pessoa está falando. A primeira frase, então, seria What does that mean? What does that mean?
A segunda, então, I didn't get what you mean. Ou I don't get what you mean. Pode ser tanto no presente quanto no passado. E a terceira, então, I didn't get it. I didn't get it. No sentido de eu não entendi, me explica de novo. I don't understand, I didn't understand. Ok? Alright? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Parem de passar perrengue aí, parem de passar vergonha para entender um nativo. É só praticar, é só ter mais contato com o inglês que você vai conseguir. Eu deixo aqui as minhas redes sociais, os meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo, me seguir nas redes sociais. E nos vemos então num próximo vídeo. Bye bye, see you!